Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1. Vamos ler só o versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Quero mostrar um assunto para vocês aqui nessa noite. Seria bom que tivesse mais irmãos, mas a obra de Deus deve ser feita de modo individual e voluntário, né? Nós precisamos querer fazer e aprender. Eu fiz questão de ler esse texto aqui, porque existem muitas formas de antissemitismo no mundo. O que é antissemitismo? Anti-judeus. Por exemplo, Hitler era um grande antissemita. Tanto é que ele matou aproximadamente 6 milhões de judeus. E uma dos grandes argumentos que o antissemitismo usa, principalmente aqueles que têm uma interpretação escatológica diferente da nossa, eles dizem que Deus não vai tratar mais com o povo judeu, porque o povo judeu se perdeu, as 12 tribos elas se perderam no decorrer da história. Entretanto, quando nós olhamos para a Bíblia, não é isso que a Bíblia nos revela. O que a Bíblia revela, e já existiu uma profecia lá em Deuteronômio, mostrando que ia acontecer um evento chamado diáspora. O que é a diáspora? É a dispersão das 12 tribos por todo o mundo. Isso não significa que elas desapareceram. Significa que elas estão dispersas em muitos lugares do mundo. Tanto é que nós acabamos de ler o que Tiago diz. Ele está endereçando aqui essa carta justamente às 12 tribos. Não que estão desaparecidas, mas que estão dispersas por vários lugares, né? No exterior, ele está dizendo. Isso aconteceu por muitos fatores. Isso é multifatorial, principalmente pela desobediência que eles demonstraram durante toda a peregrinação pelos 40 anos que eles ficaram no deserto. Mas observem comigo, alguns também, se você conversar, por exemplo, com testemunho de Jeová, eles vão dizer assim: não, Deus não trata mais com essa nação de Israel. A nação de Israel que existe hoje, eles vão dizer, nada tem a ver com os israelitas da Bíblia. Eles não existem mais. O que Deus trata agora, dizem eles, é com Israel espiritual, que nada tem a ver com essa nação de Israel. Então eles não acreditam mais que Deus trate com a nação de Israel. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, 1 Coríntios 10, 32, a Bíblia diz que Deus trata com três classes de pessoas: igreja, judeus e gentios. Até porque, irmãos, antes da igreja, de existir a igreja, Deus só tratava com duas classes de pessoas: Israel e gentios. A partir do momento que a igreja, o advento da igreja, a partir do Calvário, da morte de Jesus, e depois com o estabelecimento da igreja em Atos capítulo 2, porque ela não nasce em Atos capítulo 2, ela nasce antes. Jesus lança os fundamentos dela em Mateus 16, Mateus 18, depois os apóstolos vão construir sobre o fundamento que é o próprio Jesus. Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios 3. Mas depois, quando a igreja vem, então a igreja ela é composta de judeus e gentios. Todo aquele que chega a Jesus e passa a fazer parte do cristianismo, sendo ele de qualquer nacionalidade, a não ser judeu, ele é gentio. Se é judeu, ele também passa a fazer parte da igreja. Porque Paulo diz que não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita, ninguém, todos fazem parte do mesmo corpo. Por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Porque, analisando esse texto aqui,
eu cheguei à conclusão ainda mais de como Deus, irmãos, que está vivo e não está morto, como Ele trata de uma maneira muito detalhada e como Ele cuida do seu povo de uma forma que nós às vezes não percebemos, de maneira minuciosa, e Ele não deixa passar nada sem cuidar de modo detalhado. Por isso que Ele fará todas as tribos de Israel que estão dispersas pelo mundo retornarem para sua pátria, porque isso faz parte do cumprimento escatológico, do desígnio escatológico de Deus para o seu povo. O próprio Jesus também, Ele tinha em mente que essas tribos não desapareceram. Vamos ler um texto em Mateus 19, 28. Olha o que Jesus vai falar. Preste bastante atenção nesse texto. Glória a Deus. Então, quando você ouvir que não, as tribos não existem mais, elas desapareceram, Deus não trata mais com Israel, você já vai perceber. Olha o que a Bíblia diz nesse texto. Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos. Ele está falando com os apóstolos, para julgar as 12 tribos de Israel. Perceberam? Como que Jesus tinha em mente que essas tribos não sumiram, que elas existem. É uma consistência muito grande na existência dessas 12 tribos. E quando a gente olha para o capítulo 7 e o capítulo 14 de Apocalipse, nós encontramos novamente essas 12 tribos sendo novamente enumeradas, através de 12.000 de cada tribo, formando um quadrado, elevado ao quadrado, formando os 144.000, de 12.000 de cada tribo, descendentes de cada tribo. Você sabia que existem pessoas no mundo, até aqui em Colina, talvez, que são descendentes de judeus, mas não sabem, e eles não sabem também de que tribo eles descendem. Inclusive já há estudos em Israel e ao redor do mundo, pelos judeus, por especialistas, traçando a árvore genealógica de cada pessoa, para saber de que tribo ele descende, porque isso é muito importante para o final dos tempos. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, existem pessoas com o sobrenome Oliveira, e outros sobrenomes que talvez possam descender das tribos de Israel. Como eu falei para os irmãos há alguns dias aqui, há uma possibilidade, na tradição judaica eles ensinam, que cada um dos apóstolos era de uma tribo. Nós não sabemos se isso é verdade, a Bíblia não revela isso, mas há uma probabilidade que seja. Inclusive dizem que o apóstolo Pedro fazia parte da tribo de Efraim. Partindo então desse pressuposto, eu quero mostrar para vocês aqui hoje, aonde está a tribo de Dan. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, as 12 tribos lá dos 144.000, a tribo de Dan não aparece. Aparece a tribo de Manassés no lugar, que é uma das aquelas meia tribos, Manassés e Efraim, que na verdade acaba compondo 13 tribos. Se você colocar a tribo de Dan e as duas meia tribos, formam 13 tribos. Por isso que no livro do Apocalipse, Dan é tirado e é inserido no lugar dele a tribo de Manassés, que é o filho mais velho de José. E há também um motivo escatológico porque Dan não entra nesses 144.000. Vamos ler um outro texto, que está em Gênesis 49, que é quando Jacó dá aquelas bênçãos para os seus filhos, no final da vida, já a trajetória dele, e essas bênçãos, elas são também escatológicas, para o tempo do fim. Olha o que ele fala, quando ele fala a respeito de Dan. Deixa eu verificar aqui, Gênesis 49, versículos 17 e 18. (16, 17 e 18). Olha como a palavra de Deus diz, as bênçãos aqui, que Jacó está ministrando para os seus filhos, mas que na verdade são escatológicas, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será como uma das tribos, Dan será uma serpente junto ao caminho,
uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Perceberam que nas bênçãos que Jacó dá para os seus filhos, a tribo de Dan aparece como uma tribo que vai trair o seu próprio povo? Serpente junto ao caminho, que morde por detrás, que fica à espreita, né? Para dar o bote. E o que tem a ver isso, pastor Mauro? Tem a ver que a tribo de Dan, ela está hoje, ou ela estava pelo menos, ela já voltou quase toda ela para Israel, porque eles estavam na Etiópia. A Etiópia na Bíblia, isso aqui é muito importante os irmãos saberem, preste bastante atenção nisso daqui. Que depois eu pergunto, às vezes alguém fala assim, não sei responder, né? Dentro da questão dessas 12 tribos, quando aconteceu a divisão das 12 tribos, lá em 722 a.C., quando as 10 tribos do Reino Norte foram levadas para a Síria, que é território do atual Iraque hoje, posteriormente a tribo de Dan, eles foram separados, eles não ficaram todos juntos. O imperador da Assíria, ele fez questão de separar esse povo para eles perderem a identidade. Isso é característico de alguém que era levado para cativo. Eles perdiam a identidade, eles não podiam falar o seu idioma. Isso aconteceu com a tribo de Judá e Benjamim na Babilônia também, 100 anos depois, mais de 100 anos depois que essas 10 tribos são levadas. E o que acontece é que ele foi separando as tribos, e a tribo de Dan foi mandada para um território que hoje é a Etiópia, que a Bíblia chama de Cuxi. Quando vocês lerem na Bíblia Cuxi, está falando da Etiópia, terra daquele eunuco, do capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, que Filipe acabou batizando ele lá, que estava lendo o livro do profeta Isaías. Agora, essa tribo de Dan, o judaísmo ele vai chegar na Etiópia 3.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Como que ele chega na Etiópia? Através da rainha de Sabá. Ela vai visitar Salomão, isso é falado no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10. Quando ela chega ali, ela ouve a sabedoria de Salomão, que é a palavra de Deus, e ela se converte ao judaísmo. Ela veio da Etiópia, ela troca presentes com ele, diz a tradição que ela se casou com ele, e depois eles tiveram um filho, chamado Menelik. Se você perguntar isso lá para os etíopes até hoje, eles dizem que Menelik é um filho da rainha de Sabá com Salomão, que posteriormente passou a ser o rei da Etiópia. Então, irmãos, o judaísmo começa ali, e quando a rainha de Sabá retorna para sua terra, 3.000 anos antes de Cristo, e ela começa o judaísmo ali, eles começam então a guardar o sábado, o Shabat, eles começam a praticar a circuncisão, que é chamado Brit Milá em hebraico, e eles começam a praticar também o que eles chamam de kasher. Vocês sabem o que é kasher? Dieta que o livro de Levítico aponta. Os animais impuros e os animais puros. Eles só comem animais considerados puros. Estou falando isso dentro do judaísmo na Etiópia. A Etiópia não é um país que predomina o judaísmo e nem o cristianismo. A Etiópia tem várias religiões lá e também o Islã. Mas o fato é que a rainha de Sabá ela vai levar essa religião para lá. E depois, isso 300 anos antes da tribo de Dan ser enviado para lá. Quando a tribo de Dan chega na Etiópia, ela vai encontrar uma pequena comunidade de judeus ali. Nesse momento eles se unem com esses judeus e começam ali, eles pensavam na ideia deles, que eles eram a única comunidade judaica que existia no mundo. Porque não havia comunicação, eles estavam distantes, não tinha internet, não tinha os meios de locomoção como hoje, e eles ficaram ali isolados por muito tempo, ficaram perdidos por séculos ali. Eles não sabiam da existência dos outros judeus mais, para eles não existiam mais. Só que há uma profecia bíblica de que eles retornariam para a sua terra, e eles eles liam a Torá, e lendo a Torá na sinagoga, que tem uma sinagoga lá até hoje, nesse local onde a rainha de Sabá levou o judaísmo, lendo a Torá eles descobriram, no livro do profeta Isaías, que Deus faria com que os judeus tornassem. Vamos ler essa profecia em Isaías 11:11. Olha como diz a Bíblia. Glória a Deus.
Isaías capítulo 11, versículo 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o resto, olha lá, o remanescente do seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das ilhas do mar. Perceberam? Como que Deus ele vai trazer todas essas pessoas que estão espalhadas, dispersas. Por isso que o apóstolo Tiago, as tribos, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, ele está escrevendo para esse povo, mas é extensivo para nós. Deus não perde o controle da história. Deus é o Senhor da história, como eu já ensinei vocês aqui. Ele não vai mudar sua agenda, como eu falei aqui domingo. Ele vai concretizar o seu plano salvífico, profético. Ele vai fazer o que lhe apraz, com coronavírus ou não, com guerras ou não. Ele vai concretizar o plano profético que ele tem para o seu povo. E a igreja faz parte desse plano. Agora, para isso, a igreja precisa ser fiel até o fim. Agora, observem comigo. Quando a gente vai dar uma estudada na história, não muito distante, recente, houve várias tentativas para que esse povo voltasse, a tribo de Dan voltasse para Israel. Por exemplo, no século XIX, os outros judeus que estavam em Israel tomaram conhecimento que esse povo estava na Etiópia, a tribo de Dan, estava perdido lá. Então, eles começaram a trabalhar a partir do século XIX para tentar trazê-los de volta. Entretanto, só no ano 1970, começou uma guerra civil na Etiópia. Então o que aconteceu é que houve uma grande forma de perseguição, uma perseguição muito grande, para os judeus e para os cristãos na Etiópia. Então o governo de Israel, ele se mobilizou para trazer essa tribo de Dan de volta, os judeus que estavam lá. E eles deram então iniciativa numa grande operação que eles chamaram, através do Serviço Secreto de Israel, Operação Moisés, porque eles lembraram-se do Êxodo, e eles começaram então, pelo Sudão, que faz fronteira com a Etiópia, eles começaram a conduzir esse povo, e lá no Sudão se formou campos de refugiado, e eles iam então trazendo, resgatando os judeus, que fazem parte da tribo de Dan, e trazendo de volta para Israel, e eles trouxeram muitos deles, mas depois a mídia começou a divulgar isso, e os países muçulmanos começaram a fazer pressão sobre o Sudão, e isso então interrompeu esse trabalho de trazê-los de volta. Mas em 1991 retomou-se novamente, e apenas em 2 dias o Serviço Secreto de Israel conseguiu resgatar 8.000 judeus e trazer de volta para Israel. E agora, irmãos, por incrível que pareça, no finalzinho de 2020, por causa da pandemia, o Serviço Secreto de Israel trouxe mais 316 últimos judeus da tribo de Dan, que estavam na Etiópia. Agora, recente, eles chegaram de volta à sua pátria, porque a promessa de Deus, ela não falha. A tribo de Dan não está mais perdida na Etiópia. Deus trará todos eles. Houve uma tentativa durante todos os tempos de se eliminar, se destruir, dizimar os judeus. Entretanto, Deus não deixou que isso acontecesse, porque Ele tem um plano, é o seu povo, é o seu tesouro que foi escondido no campo, e a igreja é a pérola de grande valor. Se você faz parte da igreja, seja fiel, esteja olhando para Ele, não recue, não olhe para trás, não deixe a sua cruz, lance a mão no arado, não olhe para trás, porque qualquer momento desse, Deus concretizará todo o plano que Ele tem para o seu povo e para a sua igreja. Deus tratará com a igreja, com os judeus e com os gentios, porque Deus não falha. Nós falhamos, os homens falham. Irmãos, se nós realmente conseguíssemos compreender como esse Deus, Ele é minucioso, e como Ele tem controle de tudo, nós não tínhamos medo de morrer como nós temos, nós não tínhamos medo da pandemia como nós temos, as variantes da pandemia que estão aí agora, né? Que a gente corre o risco de se reinfectar, mas Deus tem o controle absoluto da história.
Ele é o Senhor da história. E quando Ele entra em cena, acaba o espetáculo, como eu já falei aqui algumas vezes. Porque Deus, os irmãos percebam, quem imaginava que esse povo que estava lá na Etiópia, perdido, era a tribo de Dan? Ele traz de volta para sua terra. Muitos judeus estão voltando para sua pátria. Cientistas, esses homens aí que ganham o prêmio Nobel da Paz, né? Eles podem não morar na terra de Israel, mas são descendentes de judeus. Na Europa, nos Estados Unidos, os grandes cientistas do mundo. Israel agora já vacinou quase toda a sua população. Está em primeiro lugar na proporcionalidade de população, embora eles só tenham 9 milhões de habitantes, mas já vacinaram quase toda a população. Ele sai sempre na frente, porque Deus prometeu que daria para eles os tesouros de cima, os tesouros das profundezas, que eu já expliquei, que é o petróleo, as riquezas. Eles são expertos em negócios, eles têm uma expertise em negócios, porque Deus trabalha na vida do povo judeu, como trabalha na vida da sua igreja. Deus cuida do seu povo, cuida da sua igreja, pastor Mauro. Mas esses que estão morrendo com coronavírus, já acabaram a carreira deles, Deus já levou eles, já chamou cada um deles. Coloque sua vida na mão do Senhor nessa noite, glorifique a Ele, seja fiel, entregue a sua família na mão dEle, e peça para o Senhor ter misericórdia, e que eles acordem e corram para a igreja. Porque agora é tempo de correr para a igreja, é tempo de estar na presença do Senhor, é tempo de se humilhar na presença dEle, é tempo de entregar toda a nossa vida diante dEle, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem é que cuida, irmãos, de nós? Lá da sua casa, hein? Das suas finanças. Quem é que cuida da sua saúde, da sua família? Agora, há um agravo, né? Vou terminar já. Quando foi falado até aqui domingo pela irmã Antônia, as pessoas que conhecem, mas não querem, conhecem, mas não praticam, conhecem, mas não se dobram diante de Deus. Eu estava vendo essa semana aí, tem um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pregador, um grande pregador. Ele estava lamentando pela situação, a situação que chegou à igreja no Brasil, situação decadente da igreja, principalmente agora com a pandemia, né? Essa pandemia veio mesmo, eu acho que para filtrar, né? Para peneirar aqueles que são fiéis. Porque, irmãos, a igreja chegou numa situação deplorável. Mas nós estamos falando aqui nessa noite do Deus que cuida dos seus filhos. Ninguém pode fazer que esse Deus, Ele volte atrás nos seus desígnios. Ele não esquece um dos seus servos para trás. Ele está olhando para cada um de nós aqui nessa noite. Aonde estiver um servo de Deus fiel aqui, em qualquer lugar, Deus está olhando para ele. E Deus tem preparado para ele aquilo que está no coração de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para o homem, ninguém tira. E mais ainda, né, na eternidade, que o apóstolo Paulo diz, o que Deus tem preparado para aquele que ama Ele, o que não subiu ao coração do homem, o que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. Então, irmãos, nós só podemos agradecê-lo e saber de uma coisa: está muito próximo para Jesus vir buscar a sua igreja. As tribos estão voltando, a preparação para a reconstrução do templo, ela está avançada, bem adiantada. Os judeus estão se mobilizando, estão procurando já a novilha ruiva, que eu já ensinei para os irmãos aqui, para o templo. Eles estão preparando tudo para a reconstrução do templo, porque não existe templo lá agora, só um pedacinho do muro das lamentações, que na verdade é o muro ocidental, né? Muro das lamentações é um nome popular, porque eles lamentam ali por não ter o templo. Mas o fato é que Deus está preparando a história, Ele vai fazer, Ele vai cumprir os desígnios, o seu plano vai acontecer, e aquele que estiver preparado estará com Ele para sempre. Guarda essas palavras no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Glória a Deus. Soberano e